A paz do Senhor, povo de Deus, está tudo bem com vocês? Graças a Deus. Meus queridos e amados irmãos, Deus tem uma palavra para nós. Amém. Eu quero ler aqui, meus irmãos, nas cartas aos Gálatas, né? No capítulo 1, e o versículo 6 até o 8. Meus irmãos, a Galácia, para quem não sabe, é um lugar que fica na Turquia, né? Fica ali na Turquia, é a Ásia Central, né? Quero ler, meus irmãos, aqui nesses 3 versículos que diz assim: Maravilho-me de que tão depressa passasses daquele que vos chamou a graça de Cristo para outro evangelho, o qual não é outro, mas há alguns que vos inquietam e querem transtornar o evangelho de Cristo. Mas ainda que nós mesmos, ou um anjo do céu, vos anuncie outro evangelho além do que já vos tenho anunciado, seja anátema. A palavra anátema quer dizer maldiçoado, né? Seja maldito. A palavra anátema quer dizer isso, né? Seja maldito, seja maldiçoado. Irmão, por que que eu tenho Por que que eu trouxe essa palavra, né? Por que que eu li esses versículos da Bíblia Sagrada? Porque eu postei aí um vídeo, meus irmãos, falando aí de uma irmã, é a Daniele, né? Daniele Nazário. Aparentemente a irmã, não tenho nada o que falar da irmã, né? Aparentemente ela mostra ser realmente uma serva de Deus. Não tenho nada contra a pessoa dela, né? Não tenho nada contra. O que eu falei nos vídeos aí é que ela diz: Deus me mostrou um sonho, né? Me mostrou um sonho, mas ela não. E ela enrola pra lá, enrola pra cá, e ela não diz como é que foi esse sonho, né? Ela não diz como é que foi esse sonho. Foi sobre isso aí que eu falei, né? E sobre também a linguagem dela, né? A linguagem. Porque, meus irmãos, eu acho assim que é errado você falar de sexo abertamente assim na internet. Eu acho isso errado. Não sei se alguém vai concordar comigo. E ela fala assim muito abertamente. Os vídeos que eu fiz foi sobre essas coisas assim. Não tenho nada contra a irmã. Não estou me levantando contra a doutrina. Porque teve pessoas que comentou no meu canal dizendo assim: você não tem moral para falar dela, né? Para falar dela, falar da doutrina dela. Mas eu não estou me levantando contra a doutrina que ela prega. Eu estou somente afirmando sobre os sonhos que ela está tendo. E muitas das vezes ela enrola para lá, enrola para cá e não diz como é que foi esse sonho. E o primeiro vídeo que eu gravei sobre ela também foi falando sobre a linguagem, a forma de falar, sobre sexo, né? Que eu acho muito assim, eu falei no vídeo que eu achei muito assim, muito pesado
por ela estar falando em uma internet, né? É só isso que eu tenho falado sobre a irmã, né? Não tenho me levantado assim contra a doutrina, né? Agora, eu falei num vídeo aí que ela deveria falar assim no lugar fechado, somente para as irmãs ali, né? Um lugar assim privado, porque eu achei muito pesado assim a forma dela falar sobre o sexo. E eu acho assim que. Eu acho não, ela tem que mudar também a linguagem, né? Quando se for para se falar de sexo. Porque nós cristãos, quando nós realmente recebe a libertação da parte do nosso Deus, a nossa linguagem concernente a isso muda, né? Nós não podemos mais falar assim como pessoas do mundo. Então foi sobre essas coisas que eu tenho gravado vídeo. Não foi sobre a doutrina. Aparentemente a irmã, né? Aparentemente é uma serva de Deus. Só que as coisas que eu combati foi isso aí, né? Eu acho assim que ela, como cristã, ela tem que mudar a forma, a linguagem quando for para falar de sexo, né? E quando ela tiver sonho, por que não conta como é que foi, né? Então, no meu entender, esse sonho não é. No meu entender, ela está inventando esses sonhos. No meu entender. Porque quando Deus ele dá um sonho, e aí a pessoa conta como que foi o sonho. Teve sonhos aí que ela não conta, né? Ela fica rodeando para lá e para cá e não conta como é que foi o sonho. Então não tem como ela me convencer que ela realmente teve esse sonho. É sobre essas coisas aí que eu tenho falado, né? Aí por último agora, né? Também ela fala do sonho. Ela não explica esse sonho, como é que foi. E ela fala também dos anjos que tiveram relações com mulheres. E eu também falei, eu digo, mas eu nunca vi isso na Bíblia, né? Eu nunca vi isso na Bíblia Sagrada. Da onde foi que a irmã tirou isso? Aí eu vi ela falando que ela ganhou um livro ganhou um livro, me parece que alguém falando do Enoque, coisas assim. Não sei se é o Enoque da Bíblia, né? Mas o Enoque da Bíblia deixou livro? Estranho isso, né? E ela quer dizer que está nesse livro, né? Está nesse livro, onde os anjos tiveram relações com mulheres. Muito estranho isso, né? E aí, meus irmãos, é por isso que eu trouxe essa palavra, né? Onde o apóstolo Paulo diz: se alguém pregar outro evangelho, ao qual não preguei, seja anátema. Seja anátema. E o apóstolo Paulo, meus irmãos, ele estava aqui chateado. Ele estava aqui chateado porque ele deu um duro ali muito grande, porque para se ganhar uma alma não é fácil, né? Ele deu um duro muito grande ali, naquele lugar que é a Turquia, né? A Galácia. Ele ganhou alma naquele lugar, ele fundou ali a igreja ali e quando é depois, meus irmãos, começa a entrar judeus lá no meio, né? Judeus que vieram de Jerusalém e começou a pregar outro evangelho que Paulo não tinha pregado. Eles agora começaram a dizer para aqueles irmãos que se eles não circuncidassem, eles de maneira alguma entrariam no reino de Deus. Começaram a pregar isso. E aqueles irmãos que estavam ali cheios do Espírito Santo começaram a voltar para trás. Começaram a voltar. Aí o apóstolo Paulo, quando sabe disso, o apóstolo Paulo ele fica chateado e ele escreve essa carta dizendo: olha, eu não acredito, né? Que vocês começaram pelo Espírito
e agora vocês estão terminando pela carne, não é? Aí o apóstolo Paulo, o Pedro também diz: pô, para quê? Para quê colocar em prática uma coisa, né, que é a circuncisão, uma coisa que nem nossos pais não suportou. A circuncisão é Cristo. Começou a falar para eles, né? Mas que eles, meus irmãos, já estavam se desviando, já estavam saindo da presença de Deus, que no apóstolo Paulo diz: vocês começaram pelo Espírito e agora vocês estão terminando pela carne. Então, meus irmãos, é coisa para a gente tem que tomar muito cuidado, né? Tomar muito cuidado, porque o apóstolo Paulo diz: se pregar outro evangelho que eu não preguei, seja anátema. Então o apóstolo Paulo nunca pregou sobre isso, né? De que anjos teve relações com mulheres. O apóstolo Paulo nunca pregou isso. Isso pode ser coisa que os homens por aí inventam. E aí a gente tem que tomar muito cuidado, porque a gente pode começar pelo Espírito, como aqueles irmãos lá no tempo de Paulo, e daqui a pouco a gente começar terminando pela carne, né? Começar pelo Espírito e daqui a pouco está terminando pela carne. E é isso que o apóstolo Paulo adverte, né? Olha, vocês começaram pelo Espírito e agora vocês estão terminando pela carne. Por quê? Porque eles estavam aceitando outro tipo de ensinamento que não tinha nenhuma base dentro das Escrituras. Glória a Deus. E aí, meus irmãos, a gente tem que tomar muito cuidado. E principalmente essa irmã, né, que está lendo esse livro. Tomar cuidado. Porque essa palavra serve para mim, serve para ela e serve para qualquer um de nós. Para a gente aceitar somente aquilo que os apóstolos ensinaram. Aceitar somente aqueles ensinamentos que Jesus deixou para nós. Não ficar por aí lendo livros que não tem nada a ver e ficar acreditando, né? Ficar acreditando. Porque foi assim que aqueles irmãos estavam no Espírito e agora começaram a entrar pela carne, porque eles estavam aceitando um tipo de ensinamento dos judeus, que era guardar a circuncisão. Eles estavam ensinando isso no meio do povo de Deus, no meio daqueles cristãos que o apóstolo Paulo tinha ganhado para Cristo, ali na Galácia, um lugar que fica ali na Turquia, né? Aí o apóstolo Paulo ele estava chateado e ele vai e escreve essa carta, dizendo: olha, vocês começaram pelo Espírito e agora vocês estão terminando, acabando pela carne, né? Então o apóstolo Paulo diz: ainda que desça do céu um anjo e traga outro evangelho que eu não preguei, seja anátema. E o apóstolo Paulo ele falou dos anjos, né? Nas cartas aos Coríntios ele fala dos anjos, os anjos caídos, mas ele não fala que esses anjos tiveram relações com mulheres. Então, meus irmãos, é coisa para a gente parar para meditar, né? Saber que livro é esse dessa irmã, né? É coisa para a gente parar para meditar. Outra coisa também que eu vi ela ensinando foi sobre o dízimo. E ela começou ali no livro de Gênesis, falando sobre Abraão, sobre Jacó. Meus irmãos, já gravei uns 3 vídeos aí falando do dízimo, aonde a palavra de Deus, ela lá no capítulo 7,
aos Hebreus, né? O escritor ali dando um ensinamento sobre o dízimo. Se você quiser meditar, você medita depois. Porque, meus irmãos, ela também fala, mas não convence, né? Porque o capítulo 7 aos Hebreus explica se você deve pagar o dízimo ou não. Veja bem, o Abraão ele deu o dízimo uma vez só. Por que Abraão não continua pagando o dízimo? Deu o dízimo de tudo que ele tinha, mas deu uma vez só. Você não vai encontrar em outro canto as escrituras falando que o Abraão continuou pagando o dízimo. E por que isso? Isso é uma pergunta que eu faço, né? Queria que alguém me respondesse. Por que ele não continuou dando o dízimo? E aí o escritor continua falando ali sobre o dízimo. E chega numa parte que ele diz que o dízimo foi de Abraão até Levi. Levi quer dizer o neto de Abraão, não é isso? Foi até Levi, que foi sacerdote escolhido por Deus, escolhido para fazer esse trabalho na casa de Deus. E aí o escritor hebreu continua dizendo que na chegada de Jesus Cristo, Jesus que é da outra tribo, que já é Judá, Jesus assumindo o sacerdote, essas coisas não subiu mais ao altar. Você me encontra isso, acho que no versículo 12, 13. Por aí você encontra o escritor hebreu dizendo que essas coisas não subiu mais ao altar quando Jesus assumiu o lugar ali do sacerdote levítico, né? Essas coisas não subiu mais ao altar. Então, paga o dízimo quem quer pagar, mas não é obrigatório. Se você quer pagar, você paga, mas não é obrigatório. E eu já fui, meus irmãos, dizimista fiel, mas eu precisava meditar mais na palavra de Deus. Eu precisava meditar mais. Fui dizimista fiel. E eu lembro que uma vez eu saí de uma empresa. E ali eu pegando todos os meus direitos. Eu dei o dízimo ali. E ali valia hoje por valia hoje por 3 salários ou mais. Eu dei ali na casa de Deus. E eu não tive resposta nenhuma sobre isso. Essa aqui é a grande realidade. O que me veio foi um vento muito pesado. Me veio um vento muito pesado. Não vi bênção nenhuma a respeito de se pagar o dízimo. Por quê? Porque Deus ele não vai cumprir com a coisa que ele já cumpriu. O dízimo ele é acompanhado com uma promessa. Por que Deus então não me honrou? Porque Deus já cumpriu. Deus não vai cumprir mais com a coisa que ele já cumpriu. E assim tem muitos pagando dízimo. Tem deles que já paga naquela ele já paga assim naquele pensamento, né? De que Deus vai lhe dar o dobro. E Deus não tem a obrigação de te abençoar, porque ele já é uma promessa que ele já cumpriu com os judeus. Ele já cumpriu. Ele já cumpriu, então ele não tem mais a obrigação de te abençoar. Se você quiser pagar, você paga. Agora que não é por nossos dias o dízimo. Porque cessou, o dízimo cessou
depois que Jesus assumiu o lugar dos sacerdotes, o sacerdote levítico. Você lê a Bíblia, você lê o capítulo 7 de Hebreus, você lê até o versículo 16 e medita que você vai entender. Você vai entender. Porque, meus irmãos, é muito fácil alguém abrir a Bíblia lá em Malaquias e dizer, olha, traz o dízimo, porque é assim, assim, assim. Isso é muito fácil. É muito fácil isso aí. Agora, por que o escritor aos Hebreus ele ia falar do dízimo, né? Por que ele ia falar, olha, essas coisas depois que Jesus assumiu o sacerdote, essas coisas não vêm mais ao altar, não subiu mais o altar. Para que o escritor aos Hebreus ia falar isso? Se ele visse, né, o apóstolo Pedro pegando dízimo, o apóstolo João, o apóstolo Tiago, para que ele ia escrever se ele visse todos esses apóstolos aí pegando dízimo? Se ele escreveu é porque ele não viu ninguém pegando dízimo. Ele não viu ninguém. E aí muitos se baseiam em Mateus também, 23, versículo 23, capítulo 23 e versículo 23, onde Jesus disse, né? Isso fazeis. Mas por que Jesus diz isso fazeis? Por que Jesus falou isso? Porque a lei não pode ser quebrantada. A lei não pode ser quebrantada. Então Jesus estava falando para o judeu da lei. Isso fazei. Que Jesus não cumpriu a lei, mas também ele não desobedeceu. Sempre eu falo que a lei Jesus vai cumprir com ela no milênio, né? Eu sempre falo que Jesus não cumpriu com a lei. Por quê? Porque os judeus diziam, olha, esse homem não é de Deus, porque ele quebranta o dia de sábado. E Jesus dizia, eu sou o Senhor do sábado, né? Então eu sempre entendo que Jesus não cumpriu com a lei. A lei é para o milênio. Onde ele diz, olha, quando eu vim na minha regeneração, vós se sentarei em trono junto comigo, ensinando as 12 tribos de Israel. Então entendo que Jesus se sentará em trono com seus discípulos e vai ensinar a lei para os judeus, porque há promessa de salvação para os judeus. Então a lei não podia ser quebrantada, não podia ser quebrada. Então ele afirmou para os judeus, isso fazei. Porque Jesus não cumpriu, mas também não desobedeceu. Não é ensinamento para nós. Para nós, Jesus diz assim, se vocês tiverem alguma coisa contra o teu irmão, deixa a oferta ali e vai reconciliar primeiro com teu irmão. Depois você traz a sua oferta ao altar. Veja, meus irmãos, que Jesus falou oferta. Jesus não falou dízimo. Jesus Cristo falou oferta, né? Agora que muitos pastores aí que se tornaram milionários com o dízimo, né? E o dízimo deu muito escândalo, quando a Bíblia diz que Deus não é Deus de escândalo. E aí eu ouvi outra pessoa aí ensinando no capítulo 9 de 1 Coríntios, e ele afirmando que ali está se falando do dízimo, e ali não está se falando do dízimo. Ali não está se falando do dízimo. Onde ele diz, né, que ali é necessário que se traga o dízimo para sustentar os pastores. Meus irmãos amados, quer dizer que a oferta não dá para segurar um pastor? Faça a conta aí comigo. O pastor está tomando conta de uma congregação com 1000 pessoas. 1000 pessoas. Aí ele abre essa igreja todo dia. Todo dia.
1000 membros, abrindo a igreja todo dia. Se essas 1000 pessoas pagar R$1 por dia, quanto que dá no mês? No dia daria R$1.000, é isso? Isso é R$1, hein? Daria R$1.000 no dia? Creio que sim. Eu creio que R$1.000, não é? 2 dias, 2.000. 3 dias, 3.000. Aí não dá para segurar um pastor? Isso eu estou fazendo a conta a R$1. Aí tem pessoas ali que colocam de 50, tem pessoas ali que colocam de 100. Não dá não para segurar um pastor não, né? Não dá não. Tá se falando, a palavra de Deus está se falando em segurar pastor, está se falando em tornar um pastor milionário. Jesus disse que o obreiro é digno do seu salário. Quando Jesus falou isso, se falou falando a respeito das ofertas. Não é do dízimo não. A oferta dá para segurar o pastor sim. Agora se eles querem se tornar milionário, aí é outra coisa, né? Aí é outra coisa. Para meditar no que eu estou falando. Uma congregação com 1000 pessoas. Na hora de tirar a oferta ali, se 1000 pessoas, cada um contribuir com R$1, quanto é que dá? Dá R$1.000. A R$1.000. Isso a R$1. Aí não dá para segurar um pastor não, né? Glória a Deus. Então o dízimo, meus irmãos, se alguém quer pagar o dízimo, que paga. Agora que não é para os nossos dias. Você medita no capítulo 7 de Hebreus, que aí você não vai ser enganado. Fica, meus irmãos, esse pequeno vídeo aí para a sua meditação. Se você é novo por aqui, se inscreva no canal, dê o seu like, ative o sininho das notificações, para que assim você possa receber mais vídeos. E não deixe, meus irmãos, de compartilhar os nossos vídeos. Amém? Que Deus assim vos abençoe.